Bom dia, meus queridos, paz do Senhor, que nós possamos neste momento nos deleitar na palavra de Deus, que possamos entrar na comunhão com nosso Deus e ouvir a sua palavra. Que nesse dia Deus nos ministre, Deus nos dê uma palavra, a palavra que realmente Ele quer que nós meditamos hoje. E é tão bom nós meditarmos naquilo que a palavra de Deus nos revela, porque são as palavras do nosso Mestre que nos torna vencedores, que nos torna vitoriosos, que nos torna pessoas fortes, destemidas, vitoriosas neste mundo e no mundo espiritual. E então, quando nós abrimos a Sagrada Escritura em Lucas, no capítulo 11, no versículo 21 e 22, quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. E então, nós podemos ver que aqui Jesus fala de dois reinos, o reino de Satanás e o reino de Deus. Veja o que diz no versículo 20: se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então, o reino de Deus havia chegado na pessoa de Jesus. Com ele, com a sua obra redentora lá na cruz, ele conquistou para nós reconciliação com o nosso Pai. E isso representa o começo do fim para Satanás. O começo do fim do reinado de Satanás na vida das pessoas. A semente da mulher que foi prometida lá no Éden para esmagar a cabeça da serpente, vinha para reclamar os seus domínios. Quando Jesus fala que, na parábola, que um homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão seguros, é quando o inimigo tem domínio sobre as nossas vidas. Nós estávamos presos e mortos nos pecados, mas então, quando vem o mais valente, esse o ataca, o vence, tira toda aquela fortaleza que o inimigo tinha criado em nossas vidas e divide, tira todos os seus despojos. Até aquele momento, Satanás, o homem forte, tinha agido com uma certa liberdade nas nossas vidas, aprisionando as almas nas trevas. Ali ele estava falando primeiro do diabo, que quando ele consegue entrar na vida de uma pessoa, ele constrói ali uma espécie de fortaleza, ele domina os pensamentos da pessoa, a vida da pessoa, e a vida daquela pessoa se torna um inferno. O inimigo ali na vida da pessoa, ele se arma com todo tipo de engano, de vício, de imundície que existe para fazer essa pessoa se tornar detestável. Por meio de palavras, por meio de atos, por meio de pensamentos impuros. E a pessoa pratica o mal, pratica a iniquidade e já não se dá conta de que ela é dominada por espíritos malignos. E é assim, dessa forma, que ele vai se apossando e mantém cativo o que temos de mais precioso: o espírito, o corpo, a alma. E então, para libertar essa pessoa, é preciso desarmar esse valente que está tomando conta da vida dela. Temos que destruir a fortaleza que ele construiu. Porém, diz a palavra do Senhor, chegando um mais valente para vencê-lo, para destruí-lo, para desarmá-lo. Grande parte da nossa batalha na vida, nós não podemos ver com os olhos humanos. Nós não podemos enxergar essa luta, essa guerra no mundo espiritual, mas uma coisa nós podemos ter certeza: ela existe. E foi lá na
cruz, onde muitos achavam que era uma derrota para o Filho de Deus, que foi uma vitória. Ele venceu o inimigo, ele derrotou o inimigo. Foi ali que Satanás recebeu o golpe mortal. A partir daquele momento, o diabo tenta desesperadamente arrastar consigo o máximo de pessoas, porque a palavra do Senhor diz em Apocalipse 12 que ele está cheio de fúria e que ele sabe que lhe resta pouco tempo. Então ele quer enganar, ele quer destruir vidas, e eu e você precisamos ficar muito atentos. Ele vem de uma maneira de mansinho. Cuide, fique alerta e vigilante para que o inimigo não te engane. Paulo, ele escreve aos cristãos da igreja em Colossos: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo, e foi o que ele fez com nós também. Ele nos perdoou de todas as transgressões, cancelou a escrita da dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Nós não tínhamos como pagar tamanha dívida que nós tínhamos com Deus. Ele, Jesus, removeu essa dívida, pregando aquela dívida lá naquela cruz, e tendo despojado todos os poderes e autoridades, ou seja, todos os demônios, todos os anjos caídos, e fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todo o mal naquela cruz. Porque Ele, Cristo, nos resgatou desse domínio das trevas e nos transportou para o reino da maravilhosa luz do Filho amado de Deus, em quem nós temos a redenção, a saber, o perdão de todos os nossos pecados, falhas, do nosso passado sujo, do nosso passado imundo. Guarda essa frase: necessário é lutarmos contra tudo aquilo que nos afasta do amor de Deus. Anota aí: necessário é lutarmos contra tudo aquilo que nos afasta do amor de Deus. Mas como assim? Queridos, o inimigo não desiste. O inimigo vem, e muitas vezes ele não vem sozinho. Ele traz consigo seus capangas, e ele começa a controlar os pensamentos de um indivíduo, mexe com os sentimentos daquela pessoa, de forma a procurar blindar ela contra a palavra de Deus, contra o ensino da palavra de Deus. A pessoa começa a se tornar insensível ao que Deus tem a dizer para ela. O diabo, ele joga de maneira suja. Ele usa de todos os meios para deixar a pessoa tão confusa que ela não consegue abrir o seu coração para ouvir a palavra de Deus. E de todos os modos ele tenta desviar o interesse das pessoas. E quando não consegue, ele ataca com mais força, até que essa pessoa se torna até agressiva, se torna avessa à palavra de Deus. Então ali nós percebemos que o inimigo está guardando a sua propriedade. Por isso eu e você precisamos nos revestir da armadura de Deus. Porque o inimigo, ele se armou. E também armou a pessoa que está sob os seus domínios contra a palavra de Deus. Porque o inimigo sabe muito bem que se a pessoa abrir o seu coração e começar a ouvir a pregação da palavra, ela vai crer, a fé vai vir e ela vai se tornar uma pessoa de fé. E uma pessoa de fé é uma ameaça para o inferno. Mas a palavra de Deus nos diz: necessário é lutarmos contra tudo aquilo que nos afasta do amor de Deus. Então em Colossenses 3, no versículo 5 nos diz: façam morrer aquilo que em vocês pertence à terra: a
fornicação, a impureza, a paixão, os desejos maus, a cobiça de possuir, que é uma idolatria. Façam morrer, porque isso são sentimentos do inimigo e não de Deus. Então nós temos que entender, e Deus está nos dizendo neste momento, é preciso abandonar todos esses sentimentos, palavras e ações que desfiguram completamente a nossa identidade divina. E a palavra continua dizendo em Colossenses: agora, porém, abandonem tudo isso: a ira, a raiva, a maldade, a maledicência, palavras obscenas que saem da boca de vocês, e também não mintam uns aos outros. Assim vamos vencer a batalha espiritual. E vencer a batalha espiritual requer uma vida de intimidade com Deus, firmeza na fé e uso constante da armadura de Deus. Além disso, nós devemos lembrar que a vitória final já foi conquistada para nós por Jesus lá naquela cruz. E em Romanos 8, Paulo declara: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Podemos vencer as trevas, a maledicência, a prostituição, a idolatria, por meio de Jesus. E para isso você precisa manter-se vigilante. Você precisa estar sempre atento às táticas do inimigo e ficar firme em oração e comunhão com Deus. E todo o tempo dependa do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos guia, nos fortalece e nos dá discernimento para vencer. Se você pensa que a batalha espiritual é dos outros, não. A batalha espiritual é uma realidade da vida do cristão. Lutar contra as forças do mal, rejeitar as ofertas do mundo, é um desafio diário de cada cristão. Mas Deus está em tudo e Ele nos deu tudo que precisamos para vencer o mal. Quando nós nos revestimos da armadura de Deus, ficamos firmes na palavra de Deus, firmes na oração, no devocional e dependemos do Espírito Santo, podemos viver uma vida de vitória constante. Queridos, lembrem-se: em Cristo você é mais que vencedor. Em Cristo você resistirá às investidas de Satanás. Queridos, dentro de nós resiste um lobo e uma ovelha. O lobo se alimenta dos nossos pecados e a ovelha da nossa santidade. Mas, meus queridos, vocês precisam se dar conta que todos os dias nós somos influenciados pelas forças do mal que tentam nos afastar do amor de Deus, através das mídias, através de pessoas, através de tantas coisas, porque o inimigo, ele é perspicaz, ele age silenciosamente nas fontes do nosso sentimento, o coração. E é nesse silêncio que nós às vezes nem percebemos que o inimigo busca alimentar esse lobo interior, levando cada um de nós a dizer sim para o pecado. O pecado alimenta o mal em nós. Queridos, eu e você, nós temos a liberdade de dizer sim ou não diante de um ataque do inimigo. Porque a Sagrada Escritura, ela nos orienta para vencermos as guerras do terrorismo espiritual. Nós precisamos estar firmados em Deus. O inimigo vai tentar implantar em nossa alma o mal o tempo todo. Por isso é necessário lutarmos contra tudo aquilo que nos afasta do amor de Deus. Repito mais uma vez. Tudo aquilo que é mal, que denigre a nossa imagem. Então nós precisamos abandonar todos esses sentimentos ruins e lutarmos, irmos em busca da santidade. E a busca pela santidade, ela
ela nos capacita a alimentar esse amor dentro de nós, amor aos irmãos, amor a Deus, amor à palavra. E então a palavra nos diz que nós, como escolhidos de Deus, santos e amados, que nós devemos nos revestir de sentimentos de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. A palavra também nos diz que suportemos-nos uns aos outros e se perdoem mutuamente sempre que tiverem queixa contra alguém. Que cada um possa perdoar o seu próximo, que cada um possa entender que o perdão é necessário, porque assim como o Senhor nos perdoou, nós precisamos perdoar o próximo. E termina ali em Colossenses 3 dizendo: e acima de tudo, vistam-se com o amor, que é o laço da perfeição. Amados, só desse jeito vencemos as forças do mal, buscando as coisas do alto, que nos faz caminhar com o coração em Deus e a olhar com misericórdia para com os irmãos, com as irmãs. E a palavra nos diz em Tiago que a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, pacífica, humilde, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem discriminações e sem hipocrisia. Amados, quando alguém nos ataca, silencie, entregue para Deus. Silenciar diante de um ataque é o caminho para não alimentar a maldade em nosso coração, daquele que busca criar guerras, divisões. Amados, devemos tomar muito cuidado com a maldade, porque ela pode nos influenciar. Quem convive com os malfeitores, quem senta na roda dos escarnecedores, corre o risco de aprender com eles a praticar a maldade. O Salmo 1 nos fala da bem-aventurança do justo, e ali nos adverte com esse perigo que nós corremos todos os dias. E a palavra nos diz que quem anda no caminho dos ímpios corre o risco de se deter, e quem se detém corre o risco de se assentar com eles. E então ainda a palavra de Deus nos diz que a maldade, ela é destrutiva. A maldade destrói sonhos, a maldade destrói relacionamentos, a maldade destrói a alegria, a maldade destrói a felicidade dos familiares, dos irmãos. Todos quantos já foram vítimas de algum tipo de maldade sabem o quão doloroso isso é. Mas a Bíblia, a Sagrada Escritura, ela assegura que a maldade, ela tanto destrói. Mas quando Cristo se torna o Senhor das nossas vidas, ela é destruída junto com todos os seus agentes. Por isso, nós precisamos buscar mais a Deus. Nós sabemos, irmãos, se nós olhamos ali para fora, que nós vivemos tempos difíceis, dias difíceis, porque nós estamos vendo a multiplicação da maldade. Mas nós devemos ter a certeza de que o nosso Deus Todo-Poderoso não assiste passivamente a esse aparente triunfo do mal sobre o bem. Deus está agindo. A sua poderosa mão agirá para eliminar toda a maldade e fazer o bem triunfar na vida daquele que o busca, daquele que o ama, daquele que se entrega verdadeiramente a Cristo e faz de Cristo o Senhor da sua vida. Por isso, meus amados, cuidado com a maldade. Olha para a palavra do Senhor, o que nos diz em 1 Pedro 2. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, de invejas, de todo tipo de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, a palavra.
a instrução de Deus, a sabedoria de Deus, para que por Ele você seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Amados, então se você me pergunta como vencer as forças do mal, para vencer esse ataque do inimigo, é necessário cultivar uma vida de oração alicerçada na palavra de Deus. Ler e reler e meditar na palavra, porque a nossa alma, ela se alimenta daquilo que nós oferecemos a todo instante para ela. E para nós exercermos autoridade sobre as forças espirituais, é preciso muito mais do que um conhecimento teológico ou uma posição religiosa. É preciso ser cheio do Espírito Santo e ter um relacionamento profundo com Deus. Nada superficial, porque é o Espírito Santo que nos dá capacidade, que nos guia, que nos fortalece e nos dá poder para vencer as batalhas espirituais. O Espírito Santo, ele escolhe, ele guia, ele capacita aqueles que têm um coração dedicado a Ele. Ele confere autoridade, ele confere unção para servir a Deus e vencer as forças do mal. A palavra de Deus nos orienta a resistir ao diabo e ele fugirá de nós, como diz em Tiago. Pois nós sabemos que o Senhor é nosso refúgio, nossa fortaleza. Ele é um socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. Por isso, meus amados, não tema mais as energias negativas que tentam nos atingir, pois o Senhor está conosco. E se nós entregamos totalmente a nossa vida a Ele, Ele nos protegerá de todo o mal. Mas é importante também nos revestirmos de toda a armadura de Deus, como está escrito em Efésios 6. Abre a Bíblia e lê. Efésios 6. Para que nós possamos resistir às ciladas do inimigo e permanecer firmes na fé. Então, meus queridos, nós precisamos estar sempre vigilantes, orar constantemente, ter o nosso lugar secreto, quarto de guerra, para que o Senhor nos livre do mal, nos guarde em segurança, nos guarde debaixo da sua poderosa mão. Assim, eu e você estaremos protegidos de todas as forças negativas, estaremos protegidos de todos os ataques de Satanás, estaremos protegidos das investidas do inimigo contra as nossas vidas, contra as nossas famílias, contra tudo aquilo que diz respeito a nós. E então, nós poderemos caminhar sempre na luz e na verdade do nosso Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.